Bom dia, essa é a aula de ligações químicas da Escola São Francisco de Assis para os turnos do segundo ano A, B, C e D. Nós iremos continuar o conteúdo de ligações químicas e veremos conteúdo novo sobre soluções químicas. Então, apresentando a tela da nossa aula de hoje. Nas aulas anteriores, nós havíamos visto que as ligações químicas são feitas entre átomos, esses átomos dos elementos químicos que a gente conhece, tais como carbono, sódio, cloro. Cada ligação química, a gente pode, então, classificar as substâncias e essas ligações químicas a gente pode compreendê-las melhor pela regra do octeto, aquela mesma regra que a gente tinha visto nas aulas anteriores, que foi o cientista Linus Pauling que trouxe essa ideia em que os elementos químicos eles ficavam mais estáveis com a configuração eletrônica dos gases nobres da tabela periódica. Então, na aula anterior, a gente estudou sobre essa regra do octeto. Vimos também alguns tipos de ligação, não foi, Sibeli? Como, por exemplo, a ligação covalente. Aqui à esquerda, a gente deu uma olhadinha na aula anterior sobre a ligação entre os átomos do elemento químico oxigênio, formando a molécula do ozônio. E vimos também algumas ligações químicas, como, por exemplo, as que são realizadas aqui pelos átomos de carbono com oxigênio e hidrogênio, formando a molécula da glicose, né, que ela é produzida no processo da fotossíntese pelas plantas. Bom, então a gente vai focar na aula de hoje sobre a ligação do tipo iônica. Essa ligação iônica, ela acontece quando um átomo doa elétrons para outro átomo de elemento químico. Até nas... Oi, Sibeli, estou vendo aqui sua pergunta. É na covalente que tem o compartilhamento de elétrons. Isso, exatamente. Por exemplo, a gente viu na aula passada, com o elemento químico carbono, quando ele vai formar essa molécula de CO2 com o elemento químico oxigênio, eles fazem a ligação do tipo covalente. Aqui na figura, a gente vê esses tracinhos, cada tracinho desse é uma ligação química. Então, nessa ligação, eles estão compartilhando elétrons. Esses elétrons são aqueles que se encontram na camada de valência, ou seja, é a última camada, é a camada mais externa do átomo. Se nós pegarmos a tabela periódica, nós vamos ver que, por exemplo, o carbono tem o número atômico igual a 6. Significa que no seu estado fundamental, ele tem 6 elétrons no total. Então, se nós formos fazer a distribuição eletrônica, vai ficar assim, né, Sibeli? Você deve ter experiência das aulas que você está assistindo do curso, né? Mas não custa nada a gente revisar. Carbono, número atômico igual a 6. Dá para ver direitinho, Sibeli, esse tamanho de letra? Dá. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui para descobrir os elétrons que estão na última camada do carbono? Fazer a distribuição eletrônica. Como, professora? Ora, basta utilizar o diagrama de Linus Pauling. Também vimos esse conteúdo no segundo bimestre, né? O pessoal que estiver assistindo esse vídeo, que tiver com dúvida, baixa aí no canal da escola que já tem essa aula pronta. Então, a primeira distribuição que a gente faz é na primeira camada, camada K, onde a gente tem um S2. Então, começamos com um S2 para o carbono. Aqui, notem que esse número de cima é a quantidade de elétrons. Então, até agora nós distribuímos 2 elétrons, faltam quantos para o elemento químico carbono? 4. Faltam 4, perfeito. Então, vamos continuar a distribuição. Um S2, a gente sai dessa camada K, vamos para a camada L. 2S2. 2S2. Ainda não terminamos a distribuição, porque se aqui tinha 2, com mais 2,
ficou 4, mas a gente precisa de 6 elétrons, né, para distribuir, por conta que é a quantidade do elemento químico carbono. Então, vamos continuar. Da camada 2s2, a gente vem para o que a outra seta está apontando, a pontinha da outra seta, 2p6. Então, 2p. Aqui a gente toma cuidado para ver a quantidade de elétrons que ainda falta. Se nós distribuímos até agora 4 elétrons e o carbono possui 6 no total, então falta apenas 2. 2 elétrons. Vou apagar aqui só para não ficar desorganizado. A gente vai colocar aqui mais 2 elétrons no subnível P. 2 elétrons. Então, assim é que fica a distribuição eletrônica do elemento químico carbono. 1s2, 2s2, 2p2. A gente deve lembrar que a camada mais externa aqui é a camada 2. Professora, como é que eu posso identificar essa camada? É muito simples. Basta você olhar para esse número aqui, ó, esse número quântico, que significa a camada. Então, na camada 2, o carbono, ele tem 4 elétrons. Então, se a gente for representar pela fórmula de Lewis, a gente pode representar o carbono, 1 elétron, 2, 3, 4 elétrons. São justamente os que estavam aqui e que o carbono vai fazer a ligação química, certo? Sibeli, tu se lembra dos orbitais que a gente tinha estudado? Lembra? Do orbital S, orbital P, não é isso? Sim. Aqui estão eles, orbital S, o orbital P. Então, o orbital S, ele comporta 2 elétrons. No orbital P, cada quadradinho desse, ele também vai comportar 2 elétrons. Vou botar esse aqui mais para perto. Esse aqui é um outro orbital P, vou colocar mais para perto também. Cada quadradinho desse vai comportar 2 elétrons. Então, na camada 2, a gente tem 4 elétrons para distribuir. A gente começa distribuindo com os elétrons negativos. Então, vai ficar 1, 2, 3 e Que por fim. orbital é esse mesmo, hein? Oi? Que orbital é esse mesmo, hein? Esse aqui é o S. Esse aqui é o orbital P. Ah, porque eu pensei que tava tudo junto. Uai. 4? 4 orbitais, né? Fica estranho. A gente tendo distribuído esses orbitais, por fim, a gente coloca esse elétron com o spin positivo, que é a minha seta para baixo. Então, o carbono, ele fica com essa distribuição. Lembrando que aqui ele não está ligado com nenhum elemento químico. Nós temos apenas o carbono, certo? Até aqui alguma dúvida? Marcos Vinícius está chegando. Bom dia, Marcos. Meninos, eu vou pedir para vocês colocarem os nomes e a turma de vocês no chat para que eu possa anotar e colocar o ponto de vocês por participação, tá bom? Se vocês tiverem algum. Eu acho que eles saíram. Oi? Eu acho que eles saíram. Na verdade, eu Saiu? acho que só tava entrando uma pessoa. E aí, acho que a net caiu. Acho que sim. Bom, esperar ele retornar aqui. De repente ele pede de novo, né? Sibeli, eu estou apresentando para ti a tela. Tá? Então, até aqui a gente tem o carbono, ele no estado inicial, ou seja, ele não está ligado com nenhum elemento químico, é só um átomo de carbono. Tudo bem. A gente tendo entendido isso, a gente vai agora fazer a configuração eletrônica do elemento químico oxigênio. De uma forma mais rápida, já que a gente entendeu a parte do carbono e vimos ele na aula passada, eu vou fazer um pouquinho mais rápida do oxigênio. Porque sei que isso aqui também, né, Sibeli, tu já viu, tu tá só revisando mesmo, né? É. Então, aqui para o oxigênio, a gente vai procurar ele na tabela periódica, ele também está nesse lado aqui, do lado direito. Então, o seu número atômico é igual a 8.
A gente vai pegar uma outra folha para poder fazer o elemento químico oxigênio. Então, prestando bastante atenção, pessoal, a gente coloca O, que é o símbolo do elemento químico, e o seu número atômico, que é igual a 8. Vamos fazer a distribuição eletrônica da mesma forma que fizemos no carbono. Vamos utilizar o diagrama de Linus-Pauling. Então, utilizando o diagrama, nós temos a camada K com o subnível S, então 1s2. Vai ficar um pouco parecido com o carbono, né? A diferença é que nesse subnível P a gente vai poder colocar mais elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2. Daqui a gente vem para o outro subnível, 2p6. 2p. Ora, se aqui nós já temos distribuídos 4 elétrons, faltam mais quantos para a gente distribuir aqui? 4. 4. Então, a gente coloca aqui em cima 2p4. Professora, mas aqui no diagrama está mostrando 2p6. Mas, se a gente colocar o número 6 nessa parte de cima, vai passar da quantidade de elétrons que o oxigênio tem. Então, a gente coloca aqui até o 4. Restando assim, nós podemos fazer essa representação desse elemento químico da seguinte forma. A gente pode colocar esses 2 elétrons desse subnível aqui, 2 elétrons, ainda tem mais 4 que a gente pode colocar aqui, ó. 2, 3, 4. Então, a gente pode representar o oxigênio dessa forma, o seu símbolo, que é o O, e cada pontinho desse é a quantidade de elétrons que a gente distribuiu. Eu não sei se vocês notaram, mas a quantidade de elétrons que a gente coloca aqui, para representar depois as ligações químicas, é a quantidade que está na última camada, tá? A gente sempre coloca, pessoal, o que está na camada mais externa, se esse elemento químico está no estado inicial, ou seja, ele não se ligou com nenhum outro. Tudo bem? Então, a gente tem só o oxigênio aqui. Mas vamos fazer agora o oxigênio se ligando com o carbono, né? A gente sabe que o carbono tem esses 4 elétrons aqui, ó. E o oxigênio, ele tem 6. Vamos ver agora como é que acontece para eles se ligarem, tá? Vou pegar uma outra folha. Então, o oxigênio com seus elétrons disponíveis para fazer ligação química. E o carbono também. A ligação química que esses 2 elementos vão fazer aqui é a ligação do tipo covalente. Nessa ligação, os elétrons de cada elemento químico, eles vão ser compartilhados. Então, por exemplo, a gente viu aqui no slide essa representação em varetas, né? É um outro tipo de símbolo, Sibeli. A gente tem essa de representação de varetas e a gente tem essa que eu estou fazendo, que é a de limes, que é onde a gente vê os elétrons, que são cada pontinho desse. Então, o oxigênio e o carbono... Oi? Pode perguntar. É Linus o nome? Fórmula Isso. de Linus? Lewis, exatamente. Deixa eu escrever aqui para você, que talvez fique melhor. Ó, depois você pode pesquisar. Lewis é a fórmula dele. Eu chamava de Lewis. Já tinha visto, não era nos livros, nas aulas? Já. É famosa essa fórmula de Lewis. Tem uma outra fórmula que eu vou mostrar para vocês também, mas para a gente não confundir muito, vamos focar só nessa primeira de Lewis mesmo. Então, aqui, a gente vai agora fazer essa representação da ligação química, com um tracinho. Então, nessa ligação, esses 2 elétrons, tanto está para o oxigênio como para o carbono. É tanto que, se a gente for contar, colocar bem fininho, a gente vai... Antes, o oxigênio tinha 6 elétrons. Com essa ligação química, ele ficou com 7.
O carbono, que antes tinha 4, agora ele tem esse elétron também. Então, agora ele tem um total 5 elétrons. Mas o carbono em si, ele pode fazer mais ligações químicas, porque eles querem atingir a estabilidade dos gases nobres, que tem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o que vai acontecer aqui? A tendência deles é de fazerem uma outra ligação química. Bem-vindo, Elvis, bom dia. A gente está dando aqui uma reforçada na conteúdo de ligações químicas. Então, se o carbono até agora tem 5 elétrons, para 8 a gente ainda tem que fazer mais ligações químicas. Então, o que vai acontecer? Esse elétron daqui, Cibele e Elvis, ele vai vir para cá, ó. Tá aqui. E o que a gente vai fazer? Uma outra ligação química. Pronto. Então, agora a gente tem 2 ligações químicas aqui. Vocês concordam comigo? Sim. Cada uma dessas ligações químicas, a gente tem a união de elétrons. Eles estão compartilhando elétrons entre si. É a característica mais forte da ligação química do tipo covalente. Mas, porém, contudo, todavia, Eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, Sibeli. Essa ligação é chamada de ligação bivalente? Porque eu já... Covalente. Não, tipo, essa ligação, quando tem duas ligações. Porque eu já ouvi em algum lugar esse nome, tipo monovalente, bivalente, só que eu não tô E me lembrando. trivalente, né? Isso. Essa questão do termo monovalente é da valência da ligação química. Então, as ligações monovalentes, como você falou, são ligações do tipo simples. A gente representa só com um tracinho. A ligação do tipo bivalente, né? A gente pode representar com 2 tracinhos. Certo, Elvis? Certo, Sibeli? Mas tem a ver com esse tipo de ligação que a senhora acabou de fazer? Tem sim, por exemplo. A gente pode dizer que quando ela tem essa dupla ligação aqui, a gente pode chamar ela de dupla. Mas essa questão de monovalência e bivalência é quando, por exemplo, olhando só para o carbono, tá, Sibeli? Olhando só aqui para o elemento químico carbono. Até agora, ele está bivalente, porque ele só fez 2 ligações químicas. Mas essa questão do termo monovalente, bivalente, trivalente, está mais ligada à quantidade de ligações químicas que o elemento químico faz. O carbono, por exemplo, a gente viu que ele tem 4 elétrons disponíveis, não foi? Bem aqui. Então, ele é um tipo de elemento químico que ele é tetravalente, porque ele pode fazer 4 ligações. Mas, quando a gente estuda bem aqui, ó, se a ligação é uma só, se é dupla ou se é tripla, a gente já não chama de monovalente. A gente já chama essa ligação de simples, se for apenas um tracinho. Agora, se for 2 tracinhos, como a gente está vendo aqui, é uma ligação do tipo dupla. Certo? Então, são partes diferentes que a gente estuda, né? Essa ligação, essa parte que você falou de monovalente, tetravalente, é uma propriedade dos elementos químicos. Tem a ver com a ligação, mas não é como a gente chama, por exemplo. Essa ligação aqui é dupla, mas a gente não chama ela de bivalente, certo? Essa valência é mais para elemento químico. Se eu quiser dar um nome a esse tipo de ligação, a gente pode chamar ela de dupla. Certo, Sibeli? Então, tipo, seria o máximo de ligações que um elemento pode fazer. Isso, essa questão de valência que você perguntou é exatamente isso. O máximo de ligações que ele pode fazer. O carbono, ele é tetravalente porque o máximo de ligações que ele pode fazer é 4, por isso de tetra. O Ah, hidrogênio, o hidrogênio, ele só tem um elétron.
disponível. Então, ele é um tipo de elemento químico monovalente. O máximo de ligação que ele pode fazer é um. Não é à toa, meninos, ó, que quando a gente olha aqui para uma molécula como a da glicose, olhem bem rapidinho para essa molécula aqui da direita. Ó, você vê o elemento químico carbono, em vermelho, e o elemento químico hidrogênio. Olhando só para o hidrogênio, quantos tracinhos vocês veem aqui? Só Sibeli um. e só um, só um. Né? O Elvis colocou ok aqui no chat, justamente porque ele é um elemento químico monovalente, é o máximo de ligação que ele consegue fazer. Já o carbono, ele é tetra, então ele pode fazer 4 ligações químicas, e ele fez mesmo. Olha, vamos contar. Uma dupla com o oxigênio, duas ligações. Uma com o hidrogênio, a gente já tem 3. Concordam comigo? E uma com outro elemento químico carbono. Então, 4 ligações. A Sibeli colocou sim, né? Estou acompanhando vocês aqui no chat, tá, meninos? Então, é por isso que a gente chama de tetravalente ou monovalente. Mas se a gente estiver olhando só para o tipo de ligação, Sibeli, e não para a valência do elemento químico, se a gente estiver analisando só o tipo de ligação mesmo. Então, se for 2 tracinhos, significa que ela é dupla. Se for apenas um tracinho, ela é simples. Só para a gente fechar esse assunto aqui da ligação covalente, que eu quero ver com vocês ainda a metálica e iônica, aqui a gente está vendo apenas o carbono e o oxigênio. Mas se nós colocarmos um outro átomo de oxigênio aqui, meninos, olha só. Lembrando que o oxigênio, a gente fez a distribuição eletrônica, a gente viu que ele tinha 6 elétrons na última camada de valência, por isso que a gente está representando dessa fórmula aqui, ó, o oxigênio. Então, aqui, a gente tem um oxigênio, ele ainda não se ligou com o carbono. Pode ter mais 2 ligações, que é o que a gente vai ver aqui agora, Sibeli. O carbono, me respondam, quantos elétrons vocês veem que ele ainda tem disponível, o carbono, para fazer ligação química? 2. 2. Então, olha o que acontece. O carbono tem 2 elétrons. O oxigênio, olha o tanto que ele tem, ó. Ele tem 6 elétrons disponíveis ainda, o oxigênio. Acabou que aqui está rico, ó. Rico de elétrons disponíveis. E o oxigênio, se a gente for comparar com o carbono, ele é fominha, viu, Elvis? Viu, Sibeli? Quanto mais elétrons ele tem, mais ele quer. É um tipo de elemento químico que a gente chama na química de eletronegativo. E a característica deles é de capturar elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? O oxigênio, ele vai querer elétrons do carbono. E o carbono, ele quer ficar estável como um gás nobre. Então, vai acontecer aqui uma ligação química entre o carbono e o oxigênio. Nessa ligação química, eles vão compartilhar os elétrons entre os dois. Então, se a gente for atrás de saber quantos elétrons o carbono tem, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons com essa ligação agora que ele fez com o oxigênio. Mas ele quer ficar com 8. Então, ainda falta mais 2 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? Esse elétron que a gente está vendo bem aqui, ó, a gente pode colocar ele para ficar melhor, para representar aqui. Meninos, se o carbono só tem 6 e ele quer 8 elétrons para ficar estável, o que vocês acham que vai acontecer entre o carbono e o oxigênio? Pode repetir? Pronto. O carbono até agora, ele só fez 3 ligações químicas, concordam comigo? Sim. Mas ele não é tetravalente? Tetra significa que ele pode fazer 4 ligações. Então, ele vai fazer mais uma ligação com o oxigênio.
Mas por que precisou de outro átomo? Por que ele não fez essas outras duas ligações com aquele átomo de oxigênio se ele ainda tinha 4 elétrons? Ele poderia, Sibeli, eu gostei da sua pergunta, ele poderia fazer ligação química só com o oxigênio mesmo. Existe essa molécula química. Aqui eu representei com outro átomo de oxigênio por conta do slide que eu estava tentando explicar para vocês, essa molécula aqui de CO2. Aqui a gente está representando em varetas, certo, Elvio? Certo, Sibeli? É uma forma da gente ver a ligação química entre os elementos. Aqui é a fórmula de Lewis. Aqui é só para tentar mostrar para vocês como o carbono ele fica com 8 elétrons mesmo. Olha só, se a gente for contar 4 desse lado. 5, 6, 7, 8 elétrons. O carbono chega à configuração de um gás nobre. Professora, mas se não tivesse esse outro átomo de oxigênio? Não, tudo bem. A gente pode refazer aqui, ó. Então, o que iria acontecer aqui entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio? Se a gente fosse contar aqui os elétrons que cada um ia ter, o carbono ia ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, né? Então, ele não estaria estável ainda nessa ligação química com o oxigênio. Já o oxigênio, por sua vez, ó, ele iria ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só o oxigênio iria alcançar aquela regrinha do octeto, com 8 elétrons no total. Então, essa molécula aqui, ela existe. É a molécula de CO, é o monóxido de carbono. Inclusive, meninos, essa molécula ela é liberada em algumas reações de queima. Queima de quê, professora? Pode ser a queima de um plástico, pode ser a queima de um outro material orgânico, certo, Elvis? E é um gás que ele se manifesta. Se, por exemplo, nós, seres humanos, inalarmos, né, respirarmos esse gás, que é essa molécula aqui, o monóxido de carbono, a gente pode correr risco, né, de sofrer asfixia, né, por inalação desse gás. O nome dessa molécula é monóxido de carbono. É um gás altamente tóxico. Aqui o Elvis colocando, entendi. Beleza, Elvis. Você é show, rapaz. Você e a Cibele são show. Meninos, eu posso passar então para a ligação do tipo única? Que a nossa aula vai já. Vou já Eu liberar fiquei em intervalo. dúvida de uma coisa. Uhum. E a senhora colocou aquele negócio do subnível, né? Tu pode repetir essa parte aqui? Dos orbitais. Hum, Lembra? Os quadradinhos? aqui, né? Pois é, eu não entendi essa parte. Por que a senhora colocou? Por conta dos elétrons que ficam no Ah, eu só fiz subnível isso. S e no subnível P. Ah, entendi. Porque É a que eu gente pensei que não. era só isso, fazer algum cálculo, alguma coisa assim, sabe? Não. Era só para a gente entender que quando a gente faz a distribuição e que fica nessa camada 2, quando a gente olha para cá, essa segunda camada tem 4 elétrons. Então, como é que ficaria esses elétrons nos orbitais? Ficariam 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P. Lembrando só, Sibeli, que aqui o carbono é só o átomo de carbono, é ele sozinho. Diferente do que a gente estava vendo aqui no comportamento dele com o oxigênio. Esses elétrons aqui nessa molécula de CO, eles não estariam dessa forma. Iria haver o que a gente chama de hibridização de orbitais. Mas isso daqui eu vou passar para você um vídeo, para você assistir, para você entender melhor, porque se eu for explicar na aula de hoje esse processo, eu não consigo falar com vocês sobre a ligação iônica e a metálica. Tudo bem?
Mas não se preocupe que eu vou te enviar uma videoaula só explicando sobre isso, hibridização de orbitais, que é um conteúdo do curso do primeiro ano de Química. Tranquilo? O Elvis colocou ok, a Cibele ok. Beleza. Então, meninos, vamos agora para a ligação do tipo iônica. A diferença da ligação iônica para a ligação covalente é que, em vez de eles estarem compartilhando elétrons, irá haver uma perda de elétrons de um átomo e um outro átomo ele vai ganhar. Olha que interessante, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa molécula aqui. Vocês estão vendo que a gente tem o R, esse R é para simbolizar um radical. Esse radical pode ser um elemento químico como enxofre, Elvis, que a gente poderia botar só um S. Poderia ser um outro nitrogênio aqui, viu, Sibeli? É um radical. É só para a gente representar mesmo. E aqui vocês estão vendo que a gente tem um sinal de mais em cima desse átomo de nitrogênio. Esse sinal, Elvis, significa que ele perdeu elétrons, esse átomo. Então, por exemplo, o elemento químico nitrogênio, se a gente for olhar aqui na tabela periódica, seu número atômico é igual a 7. Significa que ele tem, no total, 7 elétrons, né? Nitrogênio tem, no total, 7 elétrons. Então, se a gente fosse fazer a representação desses elétrons, 4, 5, 6, 7 elétrons. Número de prótons, professora, partículas positivas, 7 também. 1, 2, 3, 4, 7 elétrons. Quando a gente representa ele com esse sinal positivo, meninos, significa que ele perdeu um elétron. Vou repetir a informação, tá? Quando nós temos um sinal positivo em cima do elemento químico, significa que ele perdeu um elétron. Então, se aqui ele tinha 7 elétrons e perdeu um, ele ficou com quantos elétrons, pessoal? 6. Ele ficou com 6 elétrons. Olhando para cá, de novo, meninos, ó, foquem seu olhar só para essa caixinha em vermelho. Vocês veem mais prótons, que são sinais positivos, ou vocês veem mais elétrons, de sinais negativos? O que tem mais aqui? Próton. Tem mais prótons, tem mais partículas de carga positiva, né, Sibeli? Isso, Elvis colocou aqui no chat também, prótons. Então, é por isso que esse elemento químico, quando ele perde um elétron, a gente deixa ele com sinal positivo, porque ele tem mais partículas positivas. Então, por isso que a gente coloca esse sinaizinho aqui de mais. A Sibeli perguntou assim, é que como ele perde carga negativa, elétron, ele fica com excesso de carga positiva, prótons. Exatamente, Sibeli. Antes, ele estava com 7 elétrons também, né? Mas ele perdeu um, que foi o que a Sibeli acabou de colocar aí no chat. Quando ele perde um elétron, ele fica com mais carga positiva do que negativa. Então, por isso que a gente representa aqui com o sinal de mais. Na tabela periódica, meninos, se a gente for olhar para ela, a gente pode entender melhor esses elementos químicos que ficam com sinais positivos e com sinais negativos. Então, aquele sinal é referente ao excesso de prótons. Isso, Sibeli, realmente você está muito certo no seu pensamento. Olha só, se a gente for olhar aqui de novo para a nossa caixinha vermelha, tem mais prótons do que elétrons. Então, os prótons estão em excesso. Por isso que a gente simboliza, então, o elemento nitrogênio aqui com o sinalzinho de mais. A gente coloca um mais. Então, ele se torna um íon positivo. As ligações iônicas, elas acontecem justamente entre íons. Os íons positivos e negativos. Professora, pode perguntar, Sibeli.
É porque, tipo assim, ligação iônica é uma ligação entre íons ou é uma ligação que forma íons? Pronto. É uma ligação que vai formar íons se eles estiverem dissociados. Como assim, professora? Não entendi o que a senhora quis dizer. Vocês concordam comigo que os elementos químicos, eles têm uma quantidade igual de prótons e de elétrons? Concordam comigo? Por exemplo, o nitrogênio, aqui, olhando só para o nitrogênio, ele tem uma quantidade igual de prótons e de elétrons. A Sibeli colocou aqui no chat. Sim, sim. Pronto. Então, aqui ele está no estado inicial, ele não se ligou com ninguém. Mas vamos colocar um outro elemento químico aqui para a gente estudar. Por exemplo, vamos colocar aqui o hidrogênio, certo? Notem, meninos, que o hidrogênio ele está mais para esse lado esquerdo da tabela periódica. Esses elementos químicos que estão mais para a esquerda é o que a gente chama de eletropositivos. Esses elementos químicos eletropositivos, a tendência que eles têm, meninos, é de doarem elétrons. Doarem elétrons. Então, o que acontece? Se a gente tem aqui o elemento químico hidrogênio, onde seu número atômico é igual a 1, significa que ele tem quantas partículas negativas? Uma. E quantas partículas positivas? Uma também. Uma também. Agora, imaginem só, Elvis e Cibele. Imagine que esse hidrogênio, ele está interagindo com o elemento químico oxigênio. O elemento químico oxigênio, ele está mais para a direita da tabela periódica. Ó, onde ele está? Do lado do nitrogênio. Esses elementos químicos que estão mais à direita, eles são muito eletronegativos. Olha que interessante. Eles são completamente diferentes dos elementos químicos eletropositivos. Os eletronegativos, eu vou até colocar de outra cor aqui para a gente diferenciar, meninos. Eletronegativos. A tendência que eles têm é de capturarem elétrons. Eles capturam elétrons. Professora, a senhora está falando de elemento químico ou está falando de anime? Parece Pokémon, né? Que você tem que capturar Pokémons, mas, na verdade, a gente está falando de elétrons mesmos. A tendência que eles têm, meninos, desses elementos eletronegativos, é de puxarem os elétrons para si. Então, o que acontece? O oxigênio, que tem aqui um número atômico igual a 8, vou colocar aqui para a gente, na nossa folhinha, oxigênio, número atômico igual a 8. Então, significa que ele tem 8 elétrons e 8 prótons. Se a gente fosse representar aqui a quantidade de elétrons, a gente poderia fazer assim, ó. 8 elétrons. Meninos, se o oxigênio tem uma facilidade de capturar elétrons e o hidrogênio só tem um elétron aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Pode repetir, por favor. Posso sim. Ó, o oxigênio, a gente acabou de ver que ele tem uma característica de capturar elétrons. Ele puxa elétrons para ele. O hidrogênio só tem um elétron. O que vocês acham que vai acontecer com esse elétron do hidrogênio quando ele reagir com o oxigênio? O oxigênio vai pegar esse único elétron do hidrogênio? Exatamente. E como o Elvis falou também aqui no chat, o hidrogênio vai ficar sem esse elétron. Então, olha que interessante, meninos, como a seta está apontando. Esse elétron vai sair do hidrogênio, ó. Na ligação do tipo iônico acontece isso. O hidrogênio vai ceder o único elétron que ele tem, coitado, e vai vir esse elétron para cá, para o oxigênio. Ora, meninos,
Quem é que ficou com excesso de elétrons agora? Foi o hidrogênio ou o oxigênio? Oxigênio. O oxigênio. O oxigênio, isso, Elvis, muito bem. O oxigênio ficou com excesso de elétrons. Então, como é que a gente vai simbolizar isso? Para a gente, quando olhar para o oxigênio, opa, agora eu sei, ele está com mais elétrons do que deveria. A gente vai colocar um sinal negativo na parte de cima. E o hidrogênio, professor? O coitado ficou sem um elétron que ele tinha. Então, o que o hidrogênio ficou agora? Ficou só com um próton. Então, a gente vai ficar, então, com o oxigênio com a carga positiva. Ele não tem mais elétrons, ele cedeu o único que ele tinha para o oxigênio, então ele só tem mais cargas positivas. Então, é assim, meninos, que acontecem nas ligações iônicas, certo? Nessas ligações, a gente tem a formação de íons, viu, Sibeli? Então, aqui formou-se o íon positivo hidrogênio e o íon negativo oxigênio, certo? Pode perguntar, Elvis. O Elvis levantou a mão, né? Será que ele vai perguntar no chat ou no microfone? Ah, é a pergunta da Cibele, né? Beleza. O hidrogênio, meninos, na verdade, ele tem esse comportamento no que se refere a ele ceder elétrons. A tendência do hidrogênio é de ceder elétrons, que foi o que a gente viu aqui. Ele tinha um elétron. Ó, vou voltar tudo de novo, vou apagar aqui. Talvez seja a forma que eu desenhei aqui que não deu para entender. Deixa eu ver se vocês colocaram mais alguma coisa. Agora que ela falou, eu também fiquei com dúvida nisso. Beleza, vamos voltar aqui. Pronto. Nem o hidrogênio, nem o oxigênio fizeram ligação química aqui até agora. Cada um tem sua quantidade de elétrons normal. O oxigênio com 8, o hidrogênio com 1. Mas vocês concordam comigo que o oxigênio ele tem uma tendência de receber elétrons e que o hidrogênio, a tendência dele é de doar, né? Vocês estão falando aqui do comportamento do hidrogênio, né? Que ele se comporta como um metal. Então, vocês concordam comigo que a tendência do hidrogênio é de doar esse elétron? Era de Pronto. receber, não? Quando ele doar esse elétron para o oxigênio, ele vai ficar com mais cargas positivas ou negativas? Não, mas a dúvida é que, tipo Hum, assim, ele não se comporta como a metal, não? não. Porque os ametais, meninos, a tendência deles é de receberem elétrons. Tá aqui os ametais, ó. Eles ficam no lado direito da tabela periódica. O hidrogênio, ó para o lado que ele tá, ó. Ele tá para esse lado aqui, ó. Ele tem um comportamento mais parecido com os dos metais, que é o lítio, o sódio, o potássio. Professora, qual é o comportamento desses metais? O comportamento deles é de doarem elétrons. Eles doam elétrons e nesse processo de doar elétrons, eles ficam com mais cargas positivas. E aí eles formam íons positivos. Olha só, o Elvis colocou, ah, sim, agora entendi. Então, o que que acontece? Esses elementos químicos, como os metais, eles são mais eletropositivos, que era o que eu estava falando para vocês no início. Elementos químicos eletropositivos, como o hidrogênio, o lítio, que é um metal, né? Inclusive, a gente até encontra ele nas baterias de alguns telefones celulares. Sódio, potássio. A tendência deles é de doarem elétrons. E os ametais, professora? Tá aqui eles, ó. Oxigênio, flúor, nitrogênio. Eles são eletronegativos, então a tendência deles é de receberem esses elétrons, certo?
Então, nessa ligação entre o hidrogênio e o hidrogênio cede esse elétron para o oxigênio e fica com a carga positiva, né? Porque ele fica com mais prótons do que elétrons. Aquele excesso, Sibeli, que você falou aqui no chat, e o oxigênio, por sua vez, fica com excesso de elétrons, então ele fica com a carga negativa. Então, é isso que acontece nas ligações iônicas. Professora, e nas ligações metálicas? O que é que acontece nas ligações metálicas? Nas ligações metálicas, meninos, nossa aula é 9h17, eu não vou conseguir falar com vocês sobre soluções químicas, que já seria do curso do segundo ano, né? Mas eu vou querer finalizar com vocês, pelo menos, com essas ligações, os tipos de ligações, como a ligação metálica. Na ligação metálica, meninos, o que a gente tem aqui? A gente tem uma nuvem de elétrons que fica ao redor desses símbolos positivos, que são os íons positivos. Então, o que a gente tem aqui? Elétrons livres. Onde é que ficam esses elétrons, professora? Eles ficam ao redor desses íons positivos. Cada bolinha cinza dessa, viu, Elvis? Viu, Sibeli? É um íon positivo. Professora, esse íon positivo é de um metal, é de um ametal, é de um halogênio? Bem, esses íons positivos, meninos, são dos metais. E esses elétrons são os elétrons justamente da camada de valência. Lembram que quando a gente estava estudando aqui na distribuição eletrônica, que a gente tem a camada de valência? No elemento químico carbono, a sua camada de valência é igual a 2. No elemento químico oxigênio, a sua camada de valência também é igual a 2. Então, esses elétrons livres aqui são da camada de valência. Elvis, Sibeli. Oi, pode perguntar, mamãe. Mas por que eles estão livres? Não entendi. Não entendeu por que eles ficam livres, né? Porque quando esses íons na ligação metálica, quando esses íons se ligam, eles não vão se ligar como na ligação covalente, que é compartilhando elétrons, e nem na iônica, né? Quando a gente viu que um cede enquanto que o outro ganha. Aqui, na verdade, meninos, se forma uma espécie de rede. E como é que eles ficam unidos entre si? Como é que esses átomos do metais eles vão ficar unidos? Por as interações eletrostáticas. Vocês devem se recordar um pouco de física, quando a gente estuda essa parte da elétrica, né, dos potenciais elétricos, que cargas positivas com cargas negativas não chegaram ainda? Não. Beleza. Mas o que a gente vê, por exemplo, quando a gente está estudando sobre essa parte elétrica da física? Que cargas positivas com cargas negativas, elas se atraem. Então, elas se unem nesse processo de atração. Então, assim como a gente viu que no átomo a gente tem uma carga positiva, que é o próton, e que a gente tem as cargas negativas, que são os elétrons, na ligação metálica, esses íons positivos vão se manter unidos entre si por conta desses elétrons que ficam livres. E esses elétrons vêm da onde, professora? Ora, esses elétrons eles estão na eletrosfera dos átomos dos elementos químicos. Lembram que a gente tinha falado nas aulas anteriores que o átomo ele tem um núcleo com carga positiva e tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons? Eu lembro, só não entendi porque isso não é característica de todo átomo. Característica de todo átomo, exatamente. Eu não entendi qual é a diferença ainda. Porque aqui nós temos a união de átomos. Quando vocês olharem aqui para a figura, não vejam ela como um átomo só.
Aqui a gente tem átomos de vários metais. Cada espaçozinho entre eles aqui são metais diferentes. Talvez se eu mudar a figura, melhore para a gente ver. Olha só. Olhando aqui para a legenda, esse círculo é um átomo, aqui é um cátion. O que é cátion, professora? É o íon positivo, que era o que a gente estava estudando aqui, ó, a ligação iônica. Íon positivo, porque ele cedeu um elétron. Então, aqui na ligação metálica, a gente também tem um cátion, porque ele cedeu um elétron. Mas vocês concordam comigo que esse elétron, ele não pode deixar de existir, não é verdade? Ele tem que ir para algum lugar, concordam comigo? Sim ou não? Pronto. Então, se na ligação iônica o elétron ele ia para o elemento eletronegativo e esse elemento eletronegativo ele ficava com sinal negativo, na ligação metálica, meninos, esses elétrons ficam livres, formando o que a gente chama aqui de mar de elétrons. E esses elétrons eles ficam se movimentando aqui, eles não ficam parados como a gente fica na sala sentadinho, né? Só olhando para a lousa e para o professor paradinho. Eles aqui não, eles ficam se movimentando o tempo todo. Então, é uma característica, Sibeli, dessa ligação do tipo metálica. E por que que eles ficam móveis? Eles ficam se movimentando, né? Por que que eles têm esse movimento, os elétrons? Porque o elétron, ele não é uma carga estática, ele tem movimento por conta da sua energia, que é o que a gente chama também de energia cinética. Vocês também vão ver mais a fundo em física. Então, o que que acontece na ligação metálica? Nós temos os íons positivos dos elementos químicos dos metais. A senhora pode dar exemplo, professora, de metais? Posso. O ferro, ele tem esses cátions, que são esses íons positivos. E os elétrons desse elemento químico vão ficar livres, se movimentando. Por que que eles se movimentam, professora? Porque eles têm energia. É que nem menino pequeno. Menino pequeno, quando você coloca menino pequeno num parque, como é que eles ficam, gente? Vocês têm irmão, priminho, pequeno, sobrinho? Vocês já viram como é que fica menino quando a gente coloca... Isso, fica correndo. Por quê? Porque tem energia. Então, ele não fica parado. Tem energia para dar e vender. A mesma coisa são os elétrons, meninos. Os elétrons, eles têm energia. Então, eles ficam livres aqui, se movimentando nessa rede cristalina. Então, nessa ligação metálica, esses íons positivos ficam unidos entre si graças a esses elétrons. Porque essas cargas positivas e negativas, elas vão se atrair uma à outra. Então, é por isso que acontece esse tipo de ligação, a ligação metálica. E aí, meninos, eu encerro a nossa aula de hoje mostrando para vocês as formas que a gente tem, como, por exemplo, o cúbico de corpo centrado, onde cada bolinha dessa que vocês veem é um átomo de um elemento químico de um metal. Aqui, no caso, é do elemento químico sódio, que é um metal na tabela periódica, ó, que a gente vê aqui, ó, mais aqui para a esquerda. É um metal eletropositivo, né? A gente tem uma outra forma de formação, que é o cúbico de faces centradas, que no caso aqui a gente tem como exemplo o alumínio, né? O alumínio que é muito utilizado aí na indústria, né? O rádio, posso mostrar sim. Ele vai ter uma característica um pouco parecida com a deles, né, Cibele? Se a gente for notar aqui, ó, que o rádio, ele também é um metal, só que ele é um metal alcalino terroso, que ele é da segunda família da tabela periódica, né? Mas ele também vai ter essa característica de ter essa forma cúbica, justamente por conta dessa união entre íons positivos e elétrons, né? Ou seja, essa força de atração dessas cargas.
A gente ia ter exercícios de fixação, mas não vai dar tempo. A imagem dele sólido, beleza. Imagem do... A característica dos metais, meninos, é interessante porque eles têm essa forma brilhosa, né? Eles brilham muito, os metais. Inclusive, a gente às vezes até confunde eles, por exemplo, dá para confundir o rádio com o ouro, né? A diferença é que, por exemplo, o rádio é um elemento químico extremamente radioativo, que se nós tivermos contato diretamente com ele, ele causa alterações nas nossas células, podendo, dependendo da gravidade, né, ou do grau que a gente interage com eles, causar até câncer. Então, aqui é o elemento químico rádio, meninos, e aí eu encerro a nossa aula muito feliz a gente poder ter visto os 3 tipos de ligações químicas, a ligação covalente, onde há o compartilhamento de elétrons, a ligação iônica, em que o elemento eletropositivo doa elétrons, enquanto que o elemento químico mais eletronegativo ele recebe, e a ligação do tipo metálica, que a gente viu aquele mar de elétrons, né, que fica ao redor dos íons, e que eles se unem devido às forças de atração, beleza? A gente viu também, né, Sibeli, que eles podem assumir formas cúbicas, como a de cubo centrado e a de face centrada também. Nas próximas aulas eu vou querer entrar com vocês, meninos, na conteúdo de soluções químicas, tudo bem? Vocês podem até dar uma olhadinha no livro de vocês do segundo ano, esse conteúdo, para que quando a gente começar na próxima aula, a gente já ir tirando dúvidas de vocês, tá bom? E nas próximas avaliações parciais ou bimestrais, o nosso conteúdo vai ser ligações químicas, tudo bem? A Sibeli colocou beleza. Meninos, muito obrigada pela participação de hoje. Qualquer coisa a gente está disponível para vocês. Boa aula!